Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Mestres e Mestras da Sua Própria Jornada. Nós estamos agora em mais um episódio da nossa playlist Dossiê e Teorias. Então, nos últimos dias, o mundo tem testemunhado um aumento absurdo no número de avistamentos de UAPs, que agora é esse o nome, Os antigos OVNIs, mudaram de nome. E não é só isso não, de fenômenos anômalos não identificados. Então, aqui, nós não estamos falando de borrões no céu, aqueles que nunca dava para ver nada, mas interações reais e barulhos mecânicos de naves que parecem observar cada passo nosso. Recentemente, o caso do influenciador Mike Leão, lá em Campo Largo, no Paraná, eu conheço o Paraná, já morei lá, chocou a comunidade ufológica de um jeito que nunca aconteceu aqui no Brasil. Então ele gravou um som estranho vindo da mata da sua chácara. Esse som já está surgindo algumas teorias da conspiração na internet, de alguns canais famosos, de alguns podcasts bem famosos, já estão surgindo algumas teorias dizendo que eram bambus batendo um no outro por causa do vento. Mas eu quero dizer para vocês que há 18 horas atrás, alguns dos animais deles foram mortos. Quem está matando esses animais? Os seres que ele supostamente viu e ouviu lá na mata? Os seres que estavam dentro da nave que supostamente estava em cima da montanha? Ou são os seres humanos que estão matando os animais? Os mesmos seres humanos que estão indo lá invadir a casa dele? Eu perguntei para o tarô. Eu perguntei para o tarô o que ele viu, o que ele ouviu e por que eles apareceram perto dele, qual é o motivo. E também eu perguntei se essa história vai ser esquecida ou se essa história vai dar muito pano para manga ainda. Porque tem muita gente na internet que está pegando onda, que está surfando nessa onda para aparecer na internet, pessoas que nunca apareceram, que estavam esquecidas. Mas a maioria das pessoas que está surfando nessa onda do Mark são pessoas que só estão aparecendo só para falar mal dele. Inclusive, ele foi retirado da internet pelos assessores dele, porque ele está muito abatido e emocionalmente por terem matado os animais da chácara dele. Será que é os seres de outro planeta que estão matando os animais? Eu já acredito que são os seres humanos, porque os seres humanos são capazes disso. Os seres humanos são capazes de matar para ficar famosos. Mas eu perguntei para o tarô e vamos ver qual foi a resposta do tarô. Então, como vocês viram na tiragem, para a nossa primeira pergunta, o que realmente estava naquela mata, o que o Mike viu e ouviu, então o tarô nos respondeu com a carta O Eremita, que dá para ver melhor. Então essa carta, ela representa o isolamento, o segredo e a busca pela verdade nas sombras. Então essa carta também fala, o eremita, olha aqui, olha bem para ele carrega uma lanterna que ilumina apenas o próximo passo. Então, associando isso ao som mecânico da catraca que ele ouviu escondido no alto, lá no meio das árvores lá, o oráculo está revelando que ele não topou com uma frota barulhenta não, mas sim com uma sonda sentinela autônoma. Isso é o que tem bastante aqui na Terra. Todo mundo fala. É uma inteligência operando no mais absoluto segredo. Ela estava camuflada na floresta. Então o som da catraca era o motor dessa lanterna tecnológica, o som que ele ouviu. Então aquele barulho estava escaneando o ambiente no escuro e coletando alguns dados em silêncio,
porque eles preferem a noite. Então é um observador solitário que prefere, aliás, né, não ser descoberto. Por isso que ele ouvia aquele barulho, mas ele não sabia de onde estava vindo. Porque se ele quisesse aparecer, ele ia aparecer ali por detrás sair de trás da mata e aparecer para ele. Mas ele estava ali com outro propósito. Ele estava com um propósito somente de fazer alguma pesquisa, né, de campo, alguma coisa que ele precisava saber ali perto de onde o Mike mora. Então, a carta, né, o que ele viu, o que ele ouviu, saiu eremita. Ele só ouviu um ser solitário que estava ali em busca de alguma coisa, procurando alguma coisa ou pesquisando alguma coisa que ele precisava. Então eu perguntei por que eles apareceram perto dele, qual era o interesse. E por que logo ali? Então, qual era o interesse desses seres em aparecerem tão perto dele? Qual a resposta que o tarô deu? É surpreendente, o louco. O que essa carta fala? O louco é o arcano 0, é o primeiro, é o andarilho, é aquele que vai começar a jornada, é aquele que caminha sem destino fixo. Ele é sempre movido pela pura curiosidade. Então, na ufologia, sempre tentamos achar uma lógica militar ou científica para os avistamentos de tudo. Mas o louco nos mostra o oposto. Esses seres agem por um misto de pura exploração e experimentação aleatória. Eles não precisam provar nada para ninguém, não precisam bater cartão. Eles não têm uma agenda rígida. Eles não são seres humanos. Eles são como mochileiros do cosmos, testando os limites da nossa realidade. Eles aparecem ali por uma sincronicidade, um desvio de rota. O interesse deles é o monitoramento espontâneo. Saber como o ser humano reage quando a barreira, né, é rompida entre as dimensões. Eles querem saber como os seres humanos se comportam, o que os animais fazem, como os animais vivem, como os animais comem, como nós comemos. É isso. Olha lá o ser. É como a carta louco, sem destino. Ele não tem nada para cumprir, nada para falar, nada para mostrar, ele só apareceu ali porque ele caiu ali. Ele decidiu parar ali ver, pesquisar, e foi ali que ele foi. As pessoas acreditam? Muita gente acredita que sim, que o Mike teve realmente uma experiência ufológica. Outros acreditam que ele está inventando, que ele realmente só quis inventar uma história para poder ter milhões de seguidores para cuidar dos animais. Eu acredito, sinceramente, que ele já cuidava dos animais muito bem, sem precisar de milhões de seguidores. Ele já era uma pessoa responsável, uma pessoa que cuidava de 298 animais, não é para qualquer um, não. Não sei como que ele cuidava, não sei de onde ele tirava dinheiro, mas ele cuidava. Ele precisava de dinheiro para cuidar? Não, ele já cuidava antes. Realmente ele deve ter tido realmente uma experiência, mas as pessoas não querem aceitar. Por que não querem aceitar? Pense você aceitar uma outra realidade que não é a sua. Aceitar que está acontecendo coisas no mundo que você só viu em filme. Não é fácil, né? Para mim é. Eu não me importo, eu acredito, eu inclusive já vi. E na época que eu vi foi em 1994, acho que foi 93, 94, nem celular existia. E se existia, lá onde eu morava não existia. E se tivesse, eu não tinha condições de comprar. Nós estávamos no ponto do ônibus, 20 pessoas, nós tínhamos tido um ensaio de um coral, porque nós participávamos de uma igreja, e quando nós fomos pegar o ônibus, nós estávamos no ponto, eu olhei para cima e vi uma nave redonda lá preta, cheia de luzes, ainda eu gritei, olhem, todo mundo gritou, e todo mundo correu atrás, até a esquina para ver onde ela ia, e ela aterrissou atrás de umas árvores. Eu vi. Acreditaram em mim? Alguns sim, outros não, outros falavam, tá louca. Não me importo.
Ai, eu não importo que me chame de louca, não me importo mesmo. Porque eu vi, eu sei o que ele tá passando. Ele tá passando o dobro, porque eu não passei quase nada, porque aquele tempo as pessoas nem se importavam com nave, nem se importavam com extraterrestre, nada. Aquele tempo, era outros assuntos. Então, o ser que ele viu era um ser único, que estava ali sem precisar bater cartão, sem cumprir uma agenda, sem nada. Ele só foi ali porque ali ele achou que era o local ideal para ele parar e procurar o que ele estava procurando. A última pergunta que eu fiz é que se essa história vai ser esquecida ou ainda vai dar muito pano para manga. Olha aqui, carta à estrela. Muitos casos caem no esquecimento da internet. Será que a história de Mike será apenas mais uma? Então o tarô respondeu com a estrela. A estrela, essa carta, ela fala sobre revelação, ela fala sobre esperança e luz que brilha no céu. Olha aqui o tamanho da estrela aqui, ó. A luz que brilha no céu noturno. A resposta aqui é clara. Isso jamais será esquecido, pelo contrário. A estrela anuncia uma nova era de revelação total. O que o Mike testemunhou em Campo Largo é apenas uma faísca do evento muito maior. Podem falar o que quiserem dele, podem desmentir ele, podem fazer o que quiser. Essa carta garante que os avistamentos vão se intensificar pelo mundo. Eles não vão se esconder na mata por muito tempo. A luz da estrela, olha aqui, ó, a luz da estrela, indica que as naves se tornarão tão frequentes que a humanidade não terá outra escolha a não ser aceitar a nova realidade. Tem gente que vai enlouquecer? Vai. Tem gente que vai gritar? Tem gente que vai arrancar os cabelos? Vai. Mas vocês têm que entender. Vocês têm que aceitar. A verdade que eu estou falando para vocês agora, irmãos da nossa jornada, ela já está escancarada na nossa frente. Como taróloga e estudiosa que eu estudo tarô, estudo o oculto, eu lhes digo com absoluta certeza, as barreiras caíram. O véu que separava nosso mundo das inteligências cósmicas está mais fino do que nunca. O que sempre aconteceu? Toda vez que uma pessoa vê uma nave, que uma pessoa tem uma abdução, alguma experiência ufológica, que ela conta para os outros, ou conta para o familiar, ou conta para os amigos, ela sempre é ridicularizada. O que está acontecendo com o Mike é a mesma coisa, mas agora nós estamos em 2026. Vocês podem tentar ridicularizar ele, tentar desmentir, falar que ele viu foi luzes de uma chácara, sei lá do que, luzes de farol de carro, o que for, lanterna. Mas só ele sabe o que ele viu, vocês não podem responder por ele. Aliás, essas pessoas que estão respondendo por ele na internet, esses famosões, essas pessoas famosonas aí que estão respondendo, né? Tem milhares de seguidores que vêm de curso disso, curso espiritual disso, curso de como você ser espiritual. Será que precisa? Será que você precisa de curso para ser espiritual? Se na própria Bíblia fala que Deus está dentro de nós, por que nós íamos precisar de curso para ser espiritual? Será que essas pessoas que vendem curso, que estão falando mal do Mike, eles estão desmentindo ele por qual motivo? E eu já acredito que eles ficaram assim abismados do Mike, uma pessoa humilde que mora lá no sítio, lá na chácara, ter milhões de seguidores de uma hora para outra e eles estão aqui na estrada, ó, há muito tempo e não tem tantos seguidores assim. Falam coisas, teorias disso, teorias daquilo, estuda isso, estuda aquilo, fez faculdade disso, fez faculdade daquilo, e não tenho tantos de seguidores que em pouco tempo ele teve. Eu já acredito, eu já vou mais por esse lado. Eu vou falar até uma palavra popular que todo mundo usa, eu vou mais para o lado da inveja. Essas pessoas famosonas aí que vocês sabem de quem eu tô falando. Porque eles fizeram ontem uma live de 2 horas e pouco, 5 pessoas, né, que se intitulam famosas, né, da internet, falando mal do Mike, desacreditando ele, né, rindo, escrachando, fazendo escárnio. Escárnio está na Bíblia.
Inclusive, entre eles tem um instrutor espiritual, um pastor de ovelhas. Bom exemplo para as ovelhas que ele toma conta, né? Muito bom exemplo. Então, esse foi o meu assunto de hoje, né? Eu queria deixar falar para vocês que as pessoas, ninguém no mundo tem autoridade para falar dos outros. Ninguém tem autoridade para falar se você mentiu, se você não mentiu, se você inventou uma história. Ninguém tem essa autoridade de falar que você está mentindo. Quem somos nós, né? Nós somos mentirosos também. Quem que nunca mentiu que atire a primeira pedra? Quem nunca mentiu na internet que atire a primeira pedra? Quem nunca mentiu para conquistar milhares de seguidores? Quem nunca comprou seguidores? Quem acha, quem mostra que tem seguidores orgânicos? Ah, eu tenho milhões de seguidores porque o que eu falo é bonito, é arrebatador. E não é. Muitas dessas pessoas famosonas aí, ó, compraram seguidores, sim. O Mike precisou comprar? Não. Mas na live de ontem, eles deram a entender que ele comprou, sim, comprou seguidores. Então, isso que eu queria deixar para vocês hoje, né? Falar que as pessoas no mundo, elas andam muito agressivas, né? Muito violentas, muito mal-humoradas. Umas atacam as outras, umas respondem às outras, umas provocam as outras. Isso é em todo lugar, até entre a família mesmo. Começa na família, depois se expande aí para amigos, parentes e lá vai cacetada. As pessoas, não sei se estão assim por causa da mudança energética da Terra, se não estão dando conta de tanta energia, se não estão dando conta de tanta informação, de tanta coisa que está acontecendo. Mas uma coisa é fato: essas pessoas estão enlouquecendo. E o que vocês querem? Enlouquecer junto? Eu não quero, não. Eu tento fazer a minha parte. Porque não está sendo fácil. Digo para vocês, com as minhas próprias experiências, que não está sendo fácil aguentar tanta pressão psicológica. Tanto de dentro de casa como de fora. Mas nós somos os escolhidos da última dispensação. Nós somos os escolhidos para ver tudo isso, presenciar tudo isso e estarmos aqui. Porque nós somos os merecedores. Mas para ser merecedores, nós temos que fazer a nossa parte. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é ser educado com o teu próximo. Ser gentil. Ser amável. Não jogar pedras. Certo? Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz divina. E até o próximo dossiê. Bye, bye!